no capítulo 4. Eu vou ler o versículo de número 20. Vou ler o 19 e o 20. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Deus Pai Todo-Poderoso, nos abençoa agora na ministração dessa palavra difícil, dessa palavra que implica em compromisso, e o ser humano não gosta disso, luta contra isso, é rebelde nisso, mas é isso que o Senhor requer de nós, um compromisso, porque o Senhor tem um compromisso de nos abençoar, de nos salvar e de cuidar de nós. Por isso, Pai, nos abençoa agora nessa ministração, que seja clara, que seja humilde, simples, mas porém com o Teu poder manifesto, em nome de Jesus. Amém. Eu estava lendo a palavra hoje, irmãos, e eu estava buscando a respeito da pessoa ser preparada, ou melhor, falar do despreparo daqueles, né, que são servos de Deus. Para qualquer chamado que Deus tem, a palavra diz que aquele que ensina seja apto a ensinar, aquele que prega seja apto a fazer isso. Evidentemente que Deus nos prepara para isso, e quando Ele te chama, Ele já vai te preparando, quando Ele chama, Ele vai providenciando na tua vida uma mudança, tudo isso. Mas isso não quer dizer, vem dele, mas depende de nós também buscarmos, aprendermos, nos sujeitarmos a essa condição para sermos preparados por Deus para uma obra. Se na palavra de Deus o Senhor nos trata como um grande exército, nos trata como corpo, como filhos, tudo isso, mas trata a sua igreja como um grande exército, todo exército que se preza, ele tem que ser bem preparado. Todo exército que se preza, ele tem que ser bem treinado. Todo exército que se preza, a primeira coisa é uma coisa chamada disciplina, e ela precisa ocorrer dentro do povo de Deus. Ela precisa ocorrer dentro da obra de Deus, né? E a primeira coisa que nós devemos estar preparados, meus irmãos, é com a verdade. É com a situação de não sermos hipócritas nas coisas de Deus, né? Nós pregamos sobre a hipocrisia alguns domingos atrás, e os irmãos que estavam aqui lembram disso. A hipocrisia, meus irmãos, é uma coisa condenável por Deus ao extremo. Olha só que Deus dá chance e fala sobre as prostitutas, e diz assim, olha, se você não tomar cuidado, as prostitutas os precederão no reino. Quer dizer que a prostituta tem chance sim de entrar no reino, porque se ela se arrepende, se ela larga desse caminho, tudo bem, ela recebe. Ele fala dos cobradores de impostos, ele fala dos fariseus, ele fala de outras seitas lá, de todos aqueles que são rebeldes e tal, mas todos têm uma chance, e todos temos chance de pertencer ao reino de Deus, desde que nos arrependamos das coisas. Mas quando ele trata com a hipocrisia, ele chama isso de raça de víboras, né? Porque a hipocrisia é uma coisa condenável, porque a hipocrisia é um fingimento, a hipocrisia é um engano, né? É um engano. E é como se você fosse um ator, uma atriz, e fingisse as coisas, interpretasse as coisas. E a vida é realidade, irmãos, não é uma interpretação e nem uma peça. Então a hipocrisia é condenada por Deus de uma forma veemente. Jesus fala raça de víboras, né? Quer dizer, Deus abomina isso. E o preparo passa por essas situações. E aqui nesse versículo, né, diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece ao irmão, a Bíblia diz que ele é mentiroso.
E a palavra de Deus diz que aquele que é o pai da mentira é Satanás, porque ele mente desde o princípio. Então, a partir de que você mente, a partir de que você tenha uma mentira na sua boca, você muda de paternidade imediatamente, porque o pai da mentira é Satanás, né? A Bíblia fala isso claramente. Então, ele diz assim, olha, se alguém diz assim, eu amo, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão que vê, como é que pode amar a Deus que não vê? Quer dizer, chegou um momento que Jesus falou assim, se você cuida desses pequeninos, ou se você faz alguma coisa para esses pequeninos, é como se estivesse fazendo para mim. Ele se coloca nisso. Quando você tem alguma coisa contra o servo de Deus, a serva de Deus, quando você tem alguma coisa contra o altar da casa de Deus, o Senhor diz assim, olha filho, calma, não se estressa não, porque se você, se esse te aborrece, creia, antes aborreceu a mim, diz o Senhor. O Senhor toma as dores de cada um de nós. Quando ele diz assim, quando alguém mexe no meu ungido, é como se mexesse na menina dos meus olhos. Quer dizer, a sensibilidade de Deus, quando mexe com alguém que é dele, que ele cuida. Isso não é diferente, nós temos esse sentimento. Quantas vezes eu vi de pai e de mãe assim, faz para mim, mas não faz para o meu filho, não é assim? Mexa comigo, mas não mexa com meu filho, tal. Não é assim que nós fazemos? Nós pensamos, muitos de nós já falamos isso. E Deus não é diferente, Ele toma as nossas dores, Ele luta por nós, Ele vive a nossa situação, Ele está do nosso lado. Quem mexe com você que é servo fiel, quem mexe com você que é servo escolhido, quem mexe com o ungido de Deus, mexe com o próprio Deus. Ele mesmo declara isso. E quando ele diz assim, como é que você diz que ama teu irmão e que vê, e que ama a Deus que não vê, e o seu irmão que você vê, você não ama? Né? Como é que pode ser isso? Se ele se dói por nós, ele quer, meus irmãos, que esse sentimento seja recíproco. Né? Mas o que eu vejo, meus irmãos, e permeia, não só no meio dos crentes, dos evangélicos, mas de todo o ser humano no geral, de todas as religiões e tal, eu vejo muito isso. Olha, eu quero saber da minha vida. Cada um preocupado com o seu bem-estar, cada um preocupado com si próprio, nem pensa no outro, nem quer saber se o outro, né? E Deus não, Deus está pensando no outro, Ele se dói pelo outro, Ele se dói por você, e nós não, somos extremamente egoístas, irmãos. E eu vejo isso no meio evangélico, é pior ainda, Essa semana eu estive com a minha irmã num escritório de advocacia lá, e estávamos falando lá com um maçom grau 33, 32, 45, o cara era um dos bambambãs da história da maçonaria, e nós ficamos lá obrigados uns 40, 45 minutos conversando com esse homem, porque estávamos esperando outro advogado que tratava, é um escritório que tratava da nossa situação, não tinha chegado ainda, ficamos sentados pagando essa conta de ficar conversando a respeito disso com o maçom. Eu não estou julgando aqui o maçom nem nada, nem vou entrar nisso, né? Aliás, nós temos uma apostila que fala sobre maçonaria, né? Mas não vou nem entrar nessa questão. Eu vou entrar na questão de que como ele defendia e como ele na conversa tomava as dores dos irmãos da maçonaria, da ajuda que dá um pelo outro, da defesa do que ele crê, mas de unhas e dentes, meus irmãos. Eu olhava para minha irmã e falava, quando eu saí de lá, eu falei assim, meu Deus, eles estão até errados, nós sabemos que está fora da palavra de Deus, eu já disse que eu não vou entrar nesse julgamento agora, mas que bom que os servos de Deus e os filhos de Deus tivessem esse sentimento uns pelos outros, Meus irmãos, quando eles andam desordenadamente, nós vamos passar por esse versículo aqui, eles são punidos, eles são requeridos, e eu fazia uma pergunta a eles, eu logo fui na ferida e falei assim, por que vocês não permitem mulheres nas suas reuniões? Ele disse assim, porque lá há uma hierarquia rígida, que é respeitada, né? E nós somos submissos a essa hierarquia, e mulher não é submissa não, então ela não se agrega. Olha só.
A mulher não tem esse espírito de submissão. Então a maçonaria, aliás, a maçonaria não aceita nas reuniões as mulheres, se vocês não sabem, né? Vou informar vocês. Eles têm agora que as mulheres estão reunidas, mas separadamente dos homens, elas não participam da seita lá, da reunião, do programa deles, nada, a mulher não entra. Mas ele me falava da submissão, ele falava da hierarquia ser respeitada, ele falava da ordem daquele que é o 33, o 32, o 30, são numerados lá, a ordem dos cavaleiros, e vem, né, grau 33, grau, e vem vindo, e eles são todos, né, submissos a isso e tal. Então, irmãos, eu comecei a olhar e falei assim, não que nós devamos aprender ou copiar, não isso, mas eu fiquei abismado, falei assim, puxa, se o crente, se o servo de Deus, se o filho de Deus tivesse essa união, amados, seríamos imbatíveis, viu? Seríamos imbatíveis. E ele falava para mim, olha, eu vou ver aqui, lá eu tenho um juiz que é da Irmandade, já tem um acerto, lá eu tenho não sei quem que é da Irmandade, quer dizer, eles têm, né, um ajuda o outro, um colabora com o outro. Às vezes, irmãos, se você que tem uma empresa, você dá o serviço para um crente, ele falha com você, ele não faz a obra no tempo certo, ele não entrega o que prometeu, né? Eu já vi muitos crentes falar assim, pelo amor de Deus, eu não faço negócio com crente. Olha que ponto chegamos. Que testemunho péssimo. Que corpo desunido. Que falta de preparo. Não é? Que falta de preparo. Mas de repente estamos aqui, amores daqui e tal, daqui, tal, e que é aquele que não ama o seu irmão como ama a Deus, porque o Senhor diz assim, amai a Deus sobre todas as coisas, mas amai ao próximo como? A ti mesmo. Se você não cumpre isso, ele nos chama de mentiroso, e mentiroso é filho do diabo. Às vezes nós passamos por um versículo desse e batemos, só os mentirosos, não é comigo não, é com você, é comigo, é conosco que ele está falando. É com você que está lendo a Bíblia, é com você que é oficial, é com você que é pastor, é com você que é ovelha, é com você que é corpo de Cristo. Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos ser chamados à responsabilidade nisso. Às vezes não podemos falar nada, não podemos corrigir, não podemos, nada, que isso? Ímpios lá, que são uma seita terrível, papapá, que não adoram nem nada disso, tal, fazem isso e tem essa ligação. Os crentes aí é terrível. Há uma competição. Para que nós estamos competindo, hein? Para vencer na terra? Você entra na internet, você vê esses televisivos aí brigando por horário na televisão, um metendo o pau no outro, quer dizer, chega um ímpio, meus irmãos, que não está acostumado com isso, entra lá, como se nós tivéssemos que estar acostumados, né? Mas é que nós já conhecemos como é que funciona. Né? Um falando mal do outro, que roubou meu horário, que roubou não sei o quê. Nós estamos competindo. Que isso? Que exemplo péssimo. Né? Estamos competindo um com os outros, irmãos. Que irmandade é essa? Que hipocrisia é essa? Eu acho que isso deve aborrecer a Deus de uma tal maneira, se aborrece a nós, dá vergonha. Desculpa, irmãos, me dá vergonha isso. Quando eu vejo esses bambambãs aí, que para mim, sabe, nada disso, porque enquanto eles andam de jato, não sei o quê, que pode até andar, não é isso que mexe. Vocês têm que entender que existem milhões de pastores, pais de família, que gastam e se desgastam numa obra, numa igreja pequenininha, que andam quilômetros para pregar e não ganham absolutamente nada e faz por amor à obra. Milhares fazem isso. Isso agrada a Deus, sabe? Isso agrada a Deus. Não estou falando que tem que ser miserável, não estou falando que eu estou falando que tem situações e situações. É que nós estamos vendo aqueles que estão em evidência, e os que estão em evidência não têm sido bons exemplos para nada, absolutamente nada. Então, amados, é uma coisa terrível. Nós estávamos tratando aí essa semana para ter um programa de rádio. O ministério está fazendo, alguns pastores, nós estamos vendo a possibilidade de fazer um programa de rádio, que é caríssimo. Caríssimo. Sabe? Mas a pessoa que vem vender o horário da rádio para você, o argumento dele é uma coisa absurda. Porque se ele chegasse e falasse assim, olha, você
vai ter o programa tal hora, essa hora aqui é a hora boa, essa é, né? Ele não fala assim, a sua igreja vai encher de almas, a igreja vai ganhar, não. Ele fala assim, 2 meses nós garantimos um retorno, um retorno, como se nós estivéssemos buscando retorno financeiro, está entendendo? Quer dizer, as coisas acabaram virando um grande negócio. O maior negócio feito na face da terra foi por Deus. Se podemos chamar de negócio, já que eles falam muito em negócio, só para fazer uma comparação para você. E o maior negócio que foi feito foi quando Deus comprou nós todos, as nossas almas que pertenciam ao diabo por causa do pecado, e Ele nos resgatou e comprou através de Jesus Cristo. Esse foi o maior negócio que foi feito. E nesse negócio não teve dinheiro. A moeda desse negócio foi o sangue de Jesus. Fostes comprados por bom preço, o precioso sangue de Jesus. É isso que foi feito. Mas nós vemos hoje, meus irmãos, que só tem interesse nisso, interesse naquilo. Você faz uma reunião de pastores, como é que está a sua igreja? Ele não pergunta quanto você tem, fala, quanto está arrecadando lá? Eu estou um pouco me lixando quanto está arrecadando, meu irmão. Eu fico preocupado com uma cadeira vazia aí, Cadê os irmãos dessas cadeiras aí? Isso que eu estou preocupado. Mas isso já não vem mais ao caso. Parece que estamos assim. Eu vejo, converso com esses ímpios, converso com esses que não têm, né? Falam, não chamam nem Deus de Deus, chamam de grande arquiteto. Mas eu vejo uma união nos camaradas. Eu vejo uma sede de estarem juntos, de crescer. Aí eu fiz assim. Como é que vocês sobrevivem? Eu sei que vocês têm muito dinheiro, assim, é uma sociedade muito forte, isso é o mesmo. Ele falou, não, é como se fosse um clube. Nós pagamos uma joia, quer dizer, para entrar na loja, você paga um título, tá? De X, e paga uma mensalidade, como se fosse como é que fala quando você paga, tem um título e paga, um condomínio deles lá, um troço deles lá. Eu falei, fixo. Ele falou, fixo, é de X por mês. E quem não cumpre isso? Está fora. Eu falei, Senhor, para fazer a igreja entender que o dízimo é uma coisa de Deus, e é o contrário de ser um carnê, é uma bênção para a nossa vida, é isso aqui. Porque se eu não falo disso, eu sou cobrado pelo Espírito Santo de Deus de falar, tem que falar do dízimo sim, porque é bênção para eles, filho. Me incomoda na oração, e eu quando busco a Deus, me incomoda isso. Ensina o povo. Tem que ensinar o povo a ser fiel. Mas se o pastor toca muito nesse assunto, está roubando, está ganhando, está isto, está aquilo. É uma coisa terrível. Se o pastor é um miserável que anda com o sapato furado, chega na igreja, olha para esse pastor, estou te contando, vou ficar nessa igreja porque o cara não consegue nem com ele, vou ficar lá. O cara está se arrebentado, né? Não consegue, a oração dele não alcança nem ele, pô. Então, não vai embora, não fica na igreja. Né? Se você vai na igreja, o pastor sai de carro importado, está roubando. Quer dizer, onde nós vamos chegar? E que conclusão nós vamos ter? Então, irmãos, o povo precisa ser ensinado que, por exemplo, o dízimo não tem nada a ver com isso. A partir de que você colocou esse dízimo aqui, a responsabilidade é desse que vos fala, e ai dele. Ai dele. Se você quer trocar de lugar, leia lá Ezequiel 34, 18, vai lendo lá o que é requerido de quem está à frente, certo? Irmãos, nós vamos dar conta. Aliás, cada um de nós vai dar conta. Então, nós precisamos ensinar o povo assim, mas não somos levados a sério. Lá, se o camarada não cumpre o carnezinho, está fora, meu amigo. Está fora. Eu falo, mas não é possível. E eles andam com o brochinho, e ai de você se você falar mal deles, um do outro. Você vê, eles arrumam briga. Vamos deixar uma ação de lado, vamos passar para macumbeiro, ou era também. Falasse mal do terreiro da mãe de santo, os caras brigavam, meu amigo. Vai falar mal do caboclo deles lá para você ver. Você arruma encrenca.
Aí você vê conversa de dois crentes aí, porque às vezes eles não sabem que a gente é crente, está tomando café, ou escuta dois falando, né? Um dia eu estava na fila eu fui com a minha tia no INSS, peguei duas crentezinhas assim, sabe? Aquelas bem de estereótipo mesmo, assim, tal. Sabe como é que eu não vou falar, porque está gravando, né? Estava lá na minha frente, metendo o pau no pastor, mas lascando a bala no pastor, sabe? Eu só ouvindo. Eu falei, misericórdia, misericórdia. Eu leio a palavra de Deus e Deus fala assim, filho, eu sou o vosso advogado. Quem mexe com você, mexe comigo. Sabe, irmãos, eu não estou dizendo que você tem que ser defender a minha vida, mas por favor, sabe? Não é falar de algum pastor, falar assim, amado irmão, não fala não, é ungido de Deus, é ele com Deus, o problema é dele. Não, mas o crente fala, sabe, o pastor fala, o meu, você não conhece o meu, e lasca um pau. Uma coisa absurda. Quer dizer, se você... Eu não escutei o Malafaia, não sabe? Quem ouviu o Malafaia no final de semana aí? Ele pregou sobre isso aí. Minha irmã comentou comigo, eu nem sei, nem ouvi isso aí não, mas disse que ele falou isso aí, né? Os caras não defendem nada, não defendem a igreja, não defendem a igreja. Eu preguei aqui uns anos atrás, até anos já faz, mais de anos que eu falei isso aqui, e quando eu passo lá naquela bendita rua onde tem uma igreja lá, o meu filho fala, olha, chama Avenida Cristo Rei, lá no bairro, pra você ter uma ideia. É uma avenida assim que ela desemboca na igreja, pá, igreja bonita e tal. Avenida comprida, e cada vez que eu passo lá ele lembra dessa pregação, faz tempo já isso. Alguns aqui podem até lembrar. A reverência. O camarada passa, eu via isso muitas vezes, porque era caminho da escola dele, eu levei ele nessa escola desde 4 anos de idade, todo dia, e eu passava em frente a essa igreja, essa avenida. Então, às vezes, meu irmão, eu estou entrando na rua assim, tem o farol assim, as pessoas, o camarada passa dentro do carro, passa a pé, longe, na avenida, a igreja é lá, a quase 800 metros da avenida lá, ele passa, ele vira, ele faz o sinal da cruz, ele faz reverência e continua andando. E eu chego para o meu filho, eu mostrei para ele, falei, olha aí, ó, a reverência. E não é nem, é para uma casa de, uma igreja física, parede. Mas a reverência. Uns viram assim, reverenciam, outros fazem o sinal da cruz lá, o católico faz isso, você sabe disso, né? Eu já fiz muito. Né? Não tem nada contra também, está certo, ele está reverenciando, é isso que ele crê. Eu estou falando da reverência. E por outro lado, meus irmãos, muitas vezes eu estava aqui, que a igreja estava em reforma e tal, eu parado ali naquele portão, pensando nas dívidas, tem que pagar o pedreiro, tem que ir com a mão enfiada assim na grade do portão, com a cabeça assim, encosta a testa na grade, fica pensando assim. Quantas vezes eu vi irmão passar do outro lado da rua, não é 800 metros não dá 5. Passar do outro lado lá, eu levanto o rosto para cumprimentar, né? O irmão passa, ele nem olha para a igreja, ele vai embora. Eu falei, um dia eu vou tacar fogo na igreja aqui, para ver se o desgraçado desse irmão, desgraçado porque é desprovido da graça, né? Ele possa olhar e ver a igreja, tomar conta, é dele, é tua. Podia estar um ladrão aqui, podia o cara estar com o revólver na minha cabeça aqui, eu quero dar paz do Senhor, o cara não olha, ele passa. Será que nós temos que aprender com o ímpio? Como nós devemos referenciar Deus, as coisas de Deus? Essa igreja é tua, lute por ela. Se não está bem aqui, vai embora, mas não fala mal, não divide. Eu digo e repito e vou morrer. Quando eu morrer, vocês vão lembrar, o falecido falava assim, é melhor uma igreja subtraída do que uma igreja dividida. Subtraída, Deus soma de novo, dividida, o diabo derruba. Precisamos, enquanto eu não colocar no teu coração que essa igreja é tua, que você luta por ela, que você, sabe, desembaia a espada e briga por ela, você não é ovelha não. Pelo amor de Deus, estamos unidos ou não estamos? Está na igreja, está lascando o pau no irmão. Como é que ele diz que você ama a Deus se você não ama teu irmão? Mentiroso. Sou eu que estou falando? Eu li lá, você também leu.
É o Senhor que está falando aqui. No apóstolo do amor, hein? Então, amados, onde nós vamos chegar? O despreparo dos crentes. Você imagina se nós somos um exército bem preparado? Quem pode conosco? Né? Terrível. É uma coisa, sabe, que balança, você acaba numa discussão que nem deve discutir, mas numa conversa, a pessoa começa a lascar isso na cara de você, né? E começa a falar, você viu aquele escândalo lá, você viu aquele que falou, você viu aquele outro, e você vai engolindo aquilo, sabe? Coisa terrível. Nós temos que se submeter a isso. Porque somos envergonhados por nome. Nós somos envergonhados, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que padecem, bem-aventurados, lá tem a bem-aventurança, capítulo 5 de Mateus, você pode ler. Mas tudo por amor do nome do Senhor. Eu não quero ser envergonhado, perseguido por causa de burrada de homens. É diferente. Eu aceito ser perseguido, aceito ser combatido por amor do nome do Senhor Jesus. Por quê? Quando você faz pelo nome dele, por amor a ele, você é vencedor. A vitória é tua. Não há quem vai desestabilizar você de maneira nenhuma, não vai turbar teu coração. Mas quando você faz para homens, quando você espera de homens, né? Se você faz alguma coisa aqui, porque é para o pastor. Eu vejo que às vezes alguém faz alguma coisa para a igreja, fala assim, pastor, eu fiz lá, viu? Como que dizemos? Está me devendo essa. Você fez para mim, você errou. Você errou. Eu estou aqui para pedir, eu falo, às vezes eu vou comprar alguma coisa para a igreja, para mim, eu sou meio mão aberta, eles falam mesmo, eu não pesquiso preço para mim. Você quer me matar é fazer o que eu fui fazer hoje, experimentar roupa. Primeiro que gordo não gosta disso, nada entra, certo? Eu fui naqueles negocinhos, provador, você levanta o braço, aqui, é assim, os caras colocam você num canudo, para você experimentar uma roupa. É irritante. Está entendendo? Então eu não fico andando de loja em loja. Eu gostei, vou lá e compro, é meu. Mas quando é para o Senhor, eu pichincho, eu brigo, eu vou lá, eu fico rosnando com o camarada, você vai fazer mais barato. É dele, não é meu. O meu é meu. Mas quando eu estou lidando com as coisas de Deus, às vezes atravessamos São Paulo para pegar mais barato em outro lugar. Entendeu? Você tem que lutar pela causa do Senhor. Sabe, irmãos? Ou nós fazemos isso e nós estamos brincando do Evangelho. Isso acontece muito. 1 João aí, capítulo 2, volta 2 folhas aí. Porque há enganos. Quando você pensa que as pessoas são engano. Quer ver? 1 João capítulo 2, versículos 19 e 20. Vamos lá? Vou achar aqui, junto com você. Está escrito assim, olha. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Sabe? O pastor que diz que não se incomoda quando uma ovelha vai embora, ele é mentiroso. Por mais chato que seja a ovelha, por mais trabalho que ela dê, por mais ranzinza que chega, vamos esculachar, vamos de vez. Por mais linguaruda que seja, você não quer que ela vá embora. Sabe por quê? Porque ela custou oração. Ela custou briga com Satanás. Se vocês não atentaram para o culto que foi feito no domingo passado aqui, sobre consolação, foi um culto espiritual tão pesado, um culto espiritual tão profundo, foi uma palavra que atingiu o que tinha que atingir, que abalou os infernos. Pensa que não teve retaliação? Saímos daqui, passamos a noite toda eu ia falar supermercado, no pronto-socorro. Antes fosse no supermercado. No pronto-socorro. Retaliação profunda. É uma luta.
Quando eu estou orando por você aqui, eu falo, Senhor, abençoa a vida dele lá. Eu estou comprando briga com Satanás, meu irmão. Estou comprando briga com Satanás. E às vezes tem vidas que pegam e saem, né? Saíram de nós, saíram. E Deus ainda nos consola. Filhos, saíram de nós porque não eram nossos. Às vezes conviveram conosco, estiveram conosco, clamaram conosco, fizeram conosco, jogamos uma bolinha conosco, fomos no churrasco junto, fomos no passeio junto, fizemos culto junto, limpamos cadeira junto, mas saíram de nós porque não eram nossos. Então, a Bíblia consola e diz, olha, calma filho, porque saíram de nós, porque não eram nossos, né? Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, não são. Aves da mesma pena voam juntas, irmãos. E quando eu fico falando, Senhor, será que é isso, será que é aquilo? E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Porque eu sei tudo? Não, porque o Espírito Santo sabe tudo. Quantas vezes eu coloco uma vida assim e falo, Senhor, eu estou vendo aos meus olhos o esforço, meus olhos, Senhor, meus, mas eu quero os teus. Unjo ou não unjo? Me mostra, é um desastre. Parece que desencadeia nos próximos 15 dias, que a vida mete o pé pelas mãos, a mão pelos pés. Fala, muito obrigado, Senhor, vou esperar. Porque eu não posso avaliar, mas Deus pode. E se eu creio que o Espírito Santo está no meu coração e fala comigo, eu preciso obedecer. Irmãos, quando eu faço as coisas aqui, muitas vezes, ou 90% das coisas que eu faço aqui é contra a minha vontade de homem, a minha carne. Faço porque Deus manda. Posso ser um mal chato, o que você quiser me chamar. Uma vez uma irmã saiu, ligou para a Cecília e falou assim, eu fui embora porque meu marido é um cavalo. Foi embora. O que eu vou fazer? Vou continuar relinchando aqui, fique quem quiser. Estou para falar o que Deus manda. Tá certo? E ela foi embora. Certo? E a gente fica entristecido. Fica entristecido, porque é como se tirasse um pedacinho de nós. Sabe? Às vezes o irmão entra naquela sala e fala, pastor, amo a tua vida, você foi uma bênção na minha vida. Eu já sei, irmão, você vai embora? Deus te abençoe, vai. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente vê, sabe, que tanto assim, relacionamento de 15, 20 anos, que acaba por uma bobagem e não teve raiz em nada. Não restou uma amizade, não restou um respeito, não restou absolutamente nada. Porque bastou um não, bastou uma sinalização, bastou isso, bastou você puxar, bastou você fechar um pouquinho, espremer um pouquinho, pronto. Tudo que foi feito foi por água abaixo. Nada ficou, nada criou raiz. E quando Deus fala, Ele fala em plantação, meu irmão. Quando Deus fala, Ele fala em árvores que andam. Quando Ele fala em raiz de Jessé. Quando Ele fala em fundamentos. Crente precisa ter raiz. Precisa ter raiz. Agora a gente vê quantas vezes, irmãos, as pessoas não criam raiz, não dá tempo. Tem crente feijão, sabe o que é crentinho feijão? Feijão é o seguinte, todo mundo na escola aqui fez esse trocinho e continua fazendo até hoje, isso não modifica. O homem vai na lua, volta da lua, isso, aquilo, papapá, mas isso não modifica. Biologia, o que eles fazem? Embebeda um algodãozinho lá e põe um feijão lá e espera nascer o feijão. Quem não fez isso aqui? Quem plantou feijão na escola aqui de pequeno? Aí, todo mundo plantou feijão. Não muda. Não muda. Para qualquer área, se você é médico, se você é engenheiro, se você é pastor, seja o que for, você plantou esse feijão no algodão. Aquela porcaria daquela plantinha, né? E ela vai. Daqui a pouco ela começa a amarelar, caiu. Porque não tem raiz. Tem crente aqui que parece que vem aqui, ele fica verdinho, parece que nós colocamos o bicho no algodão. Ele passa um tempo, o bicho amarela e vai embora, cai. Não sei o que se passa, por quê? Não criou raiz. E raiz é a palavra, profundidade da palavra. É a palavra que eu tenho que sair daqui para alcançar o teu coração aí, criar raiz em você aí. Eu preciso que você entenda. Eu preciso que você seja treinado. Eu preciso que você compreenda a palavra de Deus.
Eu quero que você compreenda que nós não vivemos só isso para o nosso próprio umbigo, que você faz parte de um corpo, que a tua vitória não chegou hoje não, mas você precisa se contentar com a vitória dos outros. Você precisa se alegrar. Jesus chorava com os que choram, mas se alegrava com os que se alegravam também. Tem crente que só chora com os que choram. Você vai tomar um café na padaria, encontra um crente e fala assim, como é que está? Está uma porcaria. O cara fala, é mesmo, rapaz, tempos difíceis. A Bíblia diz que seriam piores. Você ainda bota a Bíblia no meio e chora junto. É uma desgraceira total. Onde Jesus diz assim, filhinhos, no mundo tereis? Tem o quê? Bom ânimo. O que você tem que jogar na pessoa? É isso mesmo, irmão, é uma porcaria mesmo, e a igreja lá, tá? E a minha também, tá pior, e tal. Para que isso? Tá ruim, você vai chegar e vai levantar a mão e falar assim, meu irmão, estou aqui para orar, vamos juntar a nossa fé. Talvez nós estejamos perdendo, porque juntando a nossa fé, as duas juntas não dão o tamanho de um grão de mostarda, porque se desse o tamanho de um grão de mostarda, a somatória delas, a gente ia fazer mover esse monte. Então você encontra com o crente, você espera uma palavra de bom ânimo, sabe? Você tem uma palavra de desânimo, completamente desobediente a que Cristo disse. No mundo tereis aflições. Ele foi justo, verdadeiro e falou certinho. Nós temos, quem não tem aflição aqui? Mas tem bom ânimo, quer dizer, acredita, persevera, confia. Eu venci o mundo e quem crê em mim vence também. Então, irmãos, por que nós estamos brincando? Saíram de nós e não eram de nós. Como que não eram de nós? Tinha que ser. Que coisa. Vamos lá. 1 Pedro, umas cartinhas para trás aí. Mas foi atrás. Você vai passar por 2 Pedro, vai no primeiro. Né? Capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte, eu vou ler desde o 11 aqui, tá? Diz assim, olha, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Sabe, irmãos, estamos, mas não somos do mundo, nós somos peregrinos e forasteiros aqui, estamos de passagem. Viu? Olha o 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Não é só entre os crentes. Sabe? Então, filho de Deus não fica dando nozinho nos outros aí. Filho de crente não fica fazendo quadrilhazinha aí e derrubando o colega de trabalho. Filho de Deus não fica aí, sabe, sendo mau testemunho e passando os outros para trás, sendo corrupto. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Tem que olhar obras, eu já contei isso aqui, é um fato verdadeiro. Né? Isso aconteceu lá em Pinheiros, lá, uma irmã chegou, e eu já contei aos irmãos, e ela trabalha com umas coisinhas importadas, eu não vou falar o que, senão vocês vão descobrir quem é. Ela trabalha com umas coisas importadas, e ela chegou para mim e falou, eu era presbítero na época, presbítero, falei, cara, preciso da sua oração, porque eu sei que Deus te ouve, jogou uma confete antes, né, para a gente orar, parece que eles falam assim, para a gente orar com mais fé. Né? Já viu uns pastores que falam, vem, quer que eu vou fazer uma oração forte aqui para você? É porque tem a fraca? Oração é oração, meu amigo. Né? Vem aqui que hoje vai ter oração forte. Então só hoje, não vem outro dia que as outras são fracas. Quer dizer, estão dando uma intensidade para uma coisa que não tem que dar. Enfim, ela chegou e falou assim, eu quero que o presbítero ore. Falei, para quê, minha irmã? Não, meu marido traz umas coisinhas aí para eu correr. E de uns tempos para cá, o federal tem pego as coisas. Falei, a gente manda assim para não despistar, manda para um primo, manda para a prima, manda com endereços assim, mas descobriram, estão pegando as coisas. Ora aí, pastor, para as coisas passar. Falei, legal, irmão.
Você está querendo que eu peça para Jesus ajudar você no contrabando? É isso? É isso? Você quer que Jesus participe da tua quadrilha? É isso? Não vou orar. Agora ela voltou a olhar para mim, mas ela ficou uns 15 anos que nem me ignorava, não olhava para mim. Irmão, é verdade, lógico que é verdade. Claro que é verdade. Irmão, como é que eu posso orar? Deus, deixa passar a muamba dela, Senhor. Deixa passar a muamba da filha aí. Tua filha, exemplo de fiéis. Deixa passar a muamba aí. É isso que eu vou pedir para Deus? Não recebeis porque pedis mal. Porque pedis para os seus vossos próprios. Está vendo como nós sabemos? Nós sabemos. Sabemos. Está certo? Sabemos. Não tem como. Abra lá em Tito. Sabe onde que fica Tito? Depois de Timóteo vem Tito. Tem Tito na palavra. Né? Tito capítulo 3, versículo de número 10. Bem curtinho esse versículo. Eu vou ler para você. Tito 3,10 diz o seguinte, olha. Ao homem herege, depois de uma ou demoestação, evita-o. Não entendi, pastor. Vou ler de novo para você. Ao homem herege, depois de uma ou outra demoestação, evita-o. Quem é o homem herege? Quem é o herege? O que é o herege? Para você saber, né? O herege é aquele que desconhece o que existe. O herege é aquele que rejeita. O herege, eu tinha até marcado aqui, é aquele que causa divisões. Olha que coisa. Isso é o herege. As heresias causam divisões e dissensões. Então isso é o herege. Evita-o. Mas não está dizendo para você chutar o camarada logo, a pessoa. Não. Está dizendo, depois de uma ou outra demonstração, às vezes o irmão é passível de repreensão. Vocês vão ler em Atos dos Apóstolos lá, que chegou um momento que Paulo chama Pedro e dá uma raspada em Pedro, irmãos. Por causa da circuncisão ou não circuncisão. Ele fala assim, Pedro, estou falando porque você é passível de repreensão. Está certo? Pedro tinha convertido 3.000, tinha feito o aleijado levantar, a sombra dele curava. Mesmo assim, foi passível de repreensão. Né? Por causa da sua postura. Então nós vemos, então você pode repreender uma fala, não é repreender, não, é a palavra, irmão, a palavra diz isso. Só fala isso, basta. Para o espiritual, a palavra basta. Tá certo? Mas, depois de uma ou outra, você evita-o. Não dá mais. Mas como? Eu vou evitar o irmão? Vai. Se ele está cometendo heresia, se ele está cometendo dissensões, vai evitar. Porque senão você participa da quadrilha. Porque você é conivente. Quando você dá ouvidos para fofoca, você é conivente com isso. Participa. Por isso que é perigoso. Às vezes o irmão vem, sabe o que não, irmão? Porque a palavra de Deus diz assim, ele manda perguntar assim, o que você falou edificou? Não, muito pelo contrário, destruiu. Então cala a boca, porque você fica com a boca fechada, rapaz. Para que você vai falar isso? Para que você vai denegrir? Para que você vai acusar? Para que você vai julgar, se a palavra diz que é para você não julgar? Está certo? Não tem que julgar. Se a minha conversa, filho, não aliviar você, não veio de Deus. Se a minha conversa não veio para aliviar você, não veio de Deus. Porque Jesus disse assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A tua oração tem que aliviar. Tá certo? Então você pega aqueles lá, que chega assim, não está dando certo, olha a brecha, hein? Olha a brecha aí. Em vez de você falar uma oração dessa, você fala, Senhor, não sei o que está acontecendo com o teu servo e tua serva. Eu estou abençoando a vida dela, porque se tiver a vida dele, porque se tiver alguma coisa, Senhor, conserta, arruma, prospera e abençoa, que eu estou abençoando em nome do Senhor Jesus. Muda a tua oração.
Oração de condenação. Mesma coisa. O camarada vai no hospital, ora para enterrar. Pô. A Lúcia veio hoje, não? Falei com ela. Hã? Cadê ela? Ô, Márcio. Só no nosso pé de ouvido aqui. Eu fui visitar essa cidadã dos céus aqui. E ela chegou assim e falou assim, você veio aqui para me dar extrema-unção? Ela falou para mim. Foi isso que você falou ou não falou? Você lembra bem, né? Você está bem da cabeça, não está? Então, eu falei assim, você acha que eu vim te enterrar? Eu vim aqui para clamar pela tua vida, minha filha. Porque enquanto tiver um fôlego de vida, nós temos que clamar. Agora eu pego uns servos de Deus que põe a mão no outro e fala assim, eu preparo aqui, cumpriu a boa carreira, combateu a fé. O cara parece que está jogando terrinha nele já. Não é isso para Deus. Deus não falou para você fazer isso. Para com isso. Para com esse negócio. Que oração é essa? Xoxa do inferno. Então, nós precisamos aprender a combater o bom combate, irmão, já que falamos nesse versículo. Não é? Que isso? Quando tudo parece que está perdido, Deus está no meio disso, meu amigo. E se levar? É a vontade dele, você tem que crer nisso também. Ele vai fazer aquilo que é melhor. Tá certo? A gente fala, estamos orando lá, vou falar com a Sara agora, né? Estamos orando para a irmã Marina. Aí você vai, quantos anos tem a irmã Marina? Tem 80? 80 ela tem, irmã? 81. Você fala, eu quero ver quando você tiver 80, que falta um, se você vai entregar. Eu quero ver você. Ela pode ter 150, meu amigo. Sabe? Às vezes a pessoa falece e fala assim, descansou. Não fala nunca isso para mim, que eu queria viver cansado. Ok? Quero descansar coisa nenhuma. Tá certo? Não ora assim para mim, não. Por favor. Enquanto tiver fôlego de vida, lute, irmão. Enquanto tiver chance de você abençoar, abençoe. Não, fecha a boca. Se for para destruir, fica quieto. Não dá um desserviço à obra de Deus. Não podemos, não. De maneira nenhuma. De maneira, ou herege, uma ou outra, evita-o. Deixa para lá. Vai para o teu caminho, faz a tua parte. Né? Vou pegar aqui que o tempo está lá, vou filtrar algumas aqui. 2 Timóteo 2, por favor, um pouquinho antes aí. 2 Timóteo 2, versículo de número 15. Está escrito assim. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Olha que benção. Como obreiro que não tem nada do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu estava comprando carne outro dia, estava vendo o camarada e deu uma certa invejinha, no sentido que vocês vão entender o que é. Porque lá em casa, a faca, tem umas facas lá em casa, que você solta ela na água, ela não corta. Cega, né? Ela não corta nada. E é irritante, né? Você tentou cortar alguma coisa com a faca cega? É a pior coisa que tem. Você bagaça o negócio e não corta. E o açougueiro lá, com a facona desse tamanho, ele fazia assim. Ele nem chegava perto da carne. Ô, irmão, mexe com a carne, é isso? Assim, a sua é boa? É? Tá bom. É? Ele nem chegava assim, o bifão caía assim. Eu falei, que coisa, se tivesse uma faca dessa em casa. Ele ouviu, virou para mim e falou assim, se você tivesse uma faca dessa em casa, você não tinha um dedo. Não está certo? Porque ele é apto a fazer aquilo. Pega a faca, para emprestar a sua para os outros, não empresta, porque vão cortar o dedo. Não vai fazer como você faz. Você é apto a fazer aquilo. Ele é açougueiro, por isso que eu estou falando. Né? E ele tem razão. A palavra de Deus é assim, você tem que ser bom manejador da palavra. Por quê, hein? Porque a palavra é uma faca de dois, ela corta dos dois lados. E se você não for um bom manejador da palavra, a própria palavra te fere. Por que ela fere? Porque a letra, o espírito vivifica, mas a letra mata.
Se você não for um bom manejador da palavra, você lê aquilo lá e te dá desespero. Você começa a ler, né? Um negócio assim, dá desespero. Porque você acha que Deus não está falando com você, que você acha que... Não, é bom manejador. Por isso que a própria palavra nos ensina, que diz assim, como maçãs de ouro em bandejas de prata, é a palavra colocada a é no corte certo. Está entendendo? Então não adianta, sabe? Não adianta você pegar aí e ir no metrô e falar, sabe assim, amigão, sabe, você conhece a palavra de Deus? Porque diz assim, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, viu? O cara fica olhando para você, você vira, vai embora, não entendeu nada, entendeu? Não adianta você citar a palavra para o cara, sabe? Não adianta, ok? Não adianta nada. Ou senta lá os caras estão sentados num boteco lá tomando uma, ou seja, o Senhor disse que o servo de Deus não senta na roda dos escarnecedores, nem permanece, não sei o que, o cara levanta e te dá uma garrafada na cabeça. Por quê? Não é o momento, não é o local e não é a palavra colocada com eficácia. Porque a palavra é semeada. E a própria palavra, não tem lá a palavra do semeador? Se você semear e ela cair na pedra, não adianta nada. Você precisa preparar o coração. É na hora que a pessoa busca o socorro. Não adianta você ir no seu escritório, onde você trabalha, e começar a fazer uma oração. Não. Mas como é que você deve estar bem preparado e apto? Quando a vida te procurar. Você tem que estar preparado. Não, peraí, eu vou ver tal. Ora por mim. Não, hoje eu não estou bom para orar para você, viu? Eu não estou meio disposto. Não. É hora, porque a Bíblia diz que eu sou o Senhor, o socorro bem presente. Você é o socorro de Deus para aquele que te buscar. Precisa ser presente, precisa ser naquele momento. Tá? E eu às vezes fico me debatendo, sabe, irmãos? Amado, precisa pegar a areia? Hoje eu não posso, pastor, porque eu... Tá bom. Digo para o outro, irmão, pode passar lá. Não, eu tenho um compromisso, não dá para fazer. Eu falei, Senhor... Alguém vai ligar aqui em casa, pastor, você pode orar por mim? Não, eu estou jantando agora, filho. Pô, obrigado, viu? Só o pastor? O pastor não bate cartão, não é empregado de ninguém, não. É por amor. Mas esse amor tem que ter na ovelha também. Esse amor precisa ter entre os irmãos também. Esse amor precisa ter para a obra. Sabe? Vamos legislar em causa própria. Quando você ligou e o pastor não estava disposto a fazer alguma coisa? Irmãos, eu às vezes vou na praia uma vez cada década. Primeiro que eu não gosto de praia. Pô, aquela areia lá, enrosca, que negócio é, né? Eu gosto da água. Como a água aqui da praias paulistas não tem condição, porque você... sei lá, uns cloriformes, umas coisas que faz companhia para você lá, eu não entro então não vou. Mas eu já cheguei a largar de lá, num telefonema, largar tudo e vim embora para São Paulo imediatamente. Como que eu ia dizer para aquela ovelha, morreu a mamãe? Tá. Eu estou aqui na praia, não dá para ir no enterro da sua mãe não, viu? Tá? Compreenda com amor, ovelhinha. Então, se o pastor pode fazer isso, você pode também, meu irmão. Você pode ser o socorro bem presente. Mas se a preguiça está até para vir na igreja, que dirá para socorrer o irmão? Não é? Que dirá para socorrer o irmão? Então, precisamos revisar a nossa maneira de encarar o Evangelho, as coisas do Evangelho, né? Então, procura apresentar a Deus aprovado como bom obreiro. Não é reprovado, não. É aprovado, né? Vamos aqui para terminar? Esse 2 Timóteo, vamos no 3, uma folha para frente aí, 3, a partir do 10. Eu vou ler para você. Diz assim: tu tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, caridade, paciência, perseguições, olha só,
Olha como as coisas de Deus é completa. Então ele vem aqui e vai falar do servo. Vem assim, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Ô Senhor, ó, modo de viver perfeitamente. Intenção clara, não tem? Fé, opa, é comigo mesmo. Longanimidade, eu tenho demais. Tá? O amor, a caridade, isso está sobejando. E a paciência, está ótima. Até aí, só foi coisa boa. Mas ele continua e diz assim, e as perseguições? Aí você começa, bom, e tal. E as aflições? Está engrossando, né? Tais quais me aconteceram em Antioquia, quer dizer, aconteceram para o apóstolo. Vai acontecer para você, né? Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas, está vendo aí? Você está lendo aí? Você risca embaixo aí. Está sofrendo aflição? Luiz, sofreu aflição essa semana, Luiz? Passou? Não volta mais. Tá certo? Outros tantos aqui. Não é isso? Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você quer viver em Cristo? Vai sofrer. Eu não posso enganar você aqui. Aí você, eu vou largar dessa igreja, eu vou lá naquela lá que diz que é prosperidade. Tô trouxa. Eu vou aqui, ele diz que eu vou sofrer. Os caras vão lá, eu vou comprar apartamento, 2 celulares, um carro novo. Eu vou lá. Não é verdade? Marketing. Precisar de alguma coisa de marketing, fala com a Carolzinha que ela manja disso aí. Mas os homens maus, acho que eu vou contratar a Carolzinha para fazer marketing nosso aqui. É duro fazer marketing meu, hein, Carol? O que você vai falar? Eu vou acabar com a tua carreira, hein? Ai, meu Deus do céu. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Você crê que Deus tem falado aqui e você tem aprendido na palavra? Porque eu procuro mostrar para você aí o que eu estou falando. Você sabe de quem você tem aprendido? Não é do pastor Walter? E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, não é para ganhar dinheiro e ficar rico, mas para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ponto. É isso, certo? Para você que quer, que deseja. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Permanece. Não é, quer dizer, um tempo. Não é o feijãozinho que sai e cai. Tá? E para terminar, 2 Tessalonicenses, vamos terminar aqui nesse. Tinha mais, mas o tempo já foi. 2 Tessalonicenses 3. Eu vou ler aqui para vocês. Olha que coisa. Tudo é ensino para nós. No demais, irmãos, estou lendo 2 Tessalonicenses 3. No demais, irmãos, está falando irmãos aqui, não é os de fora, hein? Rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também eu é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Não é? Tem gente que está dentro da igreja e não tem fé. E é dissoluta e mal, porque tem joio e tem trigo. Porque nós vamos viver com essa dualidade sempre. Porque sempre Deus nos colocou 2 caminhos para escolher. Porque sempre Deus nos colocou duas situações para optar. Vou terminar, que tem gente que vai bater a testa na cadeira aí. Quer ver? Mas fiel ao Senhor que vos confortará e guardará do maligno, graças a Deus. E confiamos que de vós, o Senhor, que não só fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração na caridade, quer dizer, no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós. Então o irmão está andando desordenadamente, cai fora. Não é para andar com ele. Mas nós temos que orar, você não precisa andar grudado no cara para orar por ele. Precisa? Você precisa andar grudado no cara para orar por ele? Você precisa ir beber junto com ele para converter ele? Não. Você precisa ir para a esbórnia lá e para
o inferninho junto com ele para converter ele? De jeito nenhum. Você ora, a oração alcança. Mas não anda com quem está desordenado. Porque senão você vai ser mais um. Tá certo? Ah, não, mas o convívio, não, porque eu não me contamino. Contamina sim. Contamina sim. Você se contamina com tudo. Nós nos contaminamos com tudo. Né? Tinha os 2 pedreiros aqui da Paraíba trabalhando aqui. E eles não falavam português, eles falavam paraibês, né? E eu convivi com eles alguns meses aqui, com os pedreiros e tal, né? Chegou 3 meses depois, eu já estava assim, vou não, traz uma carrada de areia. Eu já estava falando o paraibês deles, porque eu estava convivendo aqui, ó. Eles não falavam caminhão de areia, uma carrada. Eu ligava para o povo depois, manda uma carrada de areia. O cara, o quê? Um caminhão, amigo, um caminhão de areia. Você já está falando paraibês, porque você está convivendo. Contamina sim, contamina sim. Por isso o irmão que anda desordenadamente cai fora. Deixa ele se estourar sozinho. Ora por ele, intercede por ele, mas não acompanha ele. É isso que você tem que ver. Né? Busca as melhores, né? Busca os melhores dons, meus amigos. Sempre os melhores caminhos. Está me entendendo? Muitas coisas Deus nos ensinou hoje, para que você não seja despreparado. Tá? Pastor, eu vim aqui porque eu estou com uma dorzinha aqui, o pastor fica falando um monte de coisa aí, e eu vou voltar com a dor em casa. Não, não vai não. Para aquele que não é despreparado e é preparado pelo Senhor, você vai saber que nós vamos estar orando e você vai ser alcançado. Mas o meu povo perece por falta de conhecimento, e Deus está nos dando conhecimento, como é que nós devemos tratar as coisas. Tudo isso que eu falei aqui vai servir para a tua saúde? Vai, claro que vai. Vale tudo para a saúde. Tudo que eu falei aqui vai servir lá para o teu trabalho? Vai. Tudo aquilo que eu falei aqui serve para o teu trabalho lá. Tudo aquilo que eu falei aqui serve para a tua empresa? Serve para a tua empresa. Tudo isso aqui que eu estou falando aqui serve para o teu lar? Serve. Eu pulei uns versículos lá que diz das mulheres nécias, que são as despreparadas. Sabe? Eu tenho uma teoria minha particular, a boa mulher endireita o camarada. E quando a mulher é torta? Aí danou-se. Aí é oração, e tem que orar. Porque o homem não tem a mesma destreza que a mulher tem. Difícil. O homem não sabe levar, o homem impõe, o homem manda. A mulher não precisa mandar, ela leva o homem onde que ela quiser, numa boa. Na boa. Né? Certo? Eu tinha uns amigos, maior machão, jogava bola com os caras. Sabe aqueles caras que gospem no chão, aqueles caras, bruto. Arrumaram uma mulher aí, rapaz, os caras encera, faz, tudo. O cara é bruto lá no jogo, lá. Aí em casa ele, sim senhora, e faz as coisas. Porque a mulher sabe levar. Por isso vocês, minhas irmãs, vocês têm uma responsabilidade muito grande nos vossos lares. O homem é o cabeça, tudo isso nós somos, né? Mas quem edifica o lar, diz a palavra, é a mulher. Se nós somos tudo embora aqui, por algum motivo, vocês não gostam de mim, eu sou cavalo, vocês vão tudo embora. Aí sobra 3 mulheres. Se elas tiverem fé e forem de Deus, as 3 mulheres levantam a igreja. Fica 10 homens aqui, pode apagar a luz e ir embora, que os caras não vão fazer nada. Porque a mulher tem é nato nela. Aliás, a igreja é a figura da mulher, porque a igreja precisa gerar. Claro, nós geramos filhos para Deus aqui, através de Jesus Cristo da palavra, a igreja gera. Por isso que a igreja é mulher. O homem não gera nada. Entendeu? A mulher é importante, irmãs. Então, tudo que eu preguei aqui, pega 80% para vocês. Vocês precisam ser sábias. Precisam conduzir as vossas casas com sabedoria. Não é isso? Às vezes, não estou falando que é uma regra, mas é 90%. O teu casal, um monte de filho. Morre o homem,
A mulher agrega os filhos de tal maneira em volta dela, ela cria os filhos, casa os benditos lá, cuida de tudo, ela manda, e domingo está todo mundo lá comendo na casa dela lá, e ela faz assim. Teu casal, teus filhos, morre o marido, morre a mulher, é uma desagregação na casa miserável. Se eles não forem firmes, eles não permanecem juntos. O homem não agrega nada. Porque vocês têm o dom de Deus de edificar, de fazer. E a igreja precisa de mulheres fortes. Se o seu marido não está bem e tal, você tem, né, a obrigação de corrigi-lo, de botar horário, sei lá, conduzir para que ele, né, o marido vai, ele vai, nós só somos bobão, a gente vai. Só vocês acertar, vai. Mas a mulher precisa ser firme. Precisa ser firme. Por isso que é a mulher que edifica. Sabe? Bota a ordem lá. Ok? Não é mandar no marido, mas é conduzir o teu lar. É diferente. Viu? Entendam isso, irmãs. Então, tudo isso que eu falei ocorre dentro da igreja. E vocês são agentes, minhas irmãs, para cortar tudo isso, ó. Viu? Tudo isso cabe a vocês. Vem falar alguma coisa agora? Não. Vem não sei o quê? Não. Defenda a igreja como vocês defendem os vossos filhos. Viu? Pega uma mãe aqui, vai falar mal do filho aqui, ela vira uma onça. Vira uma onça quando falarem da tua igreja também. Trata a tua igreja como você trata os seus filhos. Como você edifica o teu lar. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Fica de pé, eu queria orar com vocês.